Bom dia, meus irmãos. Para nós é um privilégio estar aqui junto com os irmãos. Eu sempre tenho dito que quando você é convidado para falar numa igreja em que a fidelidade no ensino sempre é uma alegria e um desafio. A alegria é porque a gente se sente muito à vontade naquilo que vai dizer, o que para nós é de grande satisfação. O desafio, porque uma igreja bem doutrinada, geralmente você não traz novidade, isso é bom inclusive, mas a responsabilidade de trazer à lembrança alguns aspectos que devem ser importantes para nós. Então essa é a mestra do coração de um pastor convidado para falar numa igreja onde o ensino é uma das marcas fortes da igreja. Eu não conhecia a igreja, mas eu conheço o pastor já há muitos anos e eu sei disto. Como eu disse para os irmãos, nessas três oportunidades eu gostaria de falar para a igreja e apontando para o culto. Então ontem nós, com esse objetivo, nós demonstramos que somos a igreja do Senhor sobre essa terra. Então ontem nós vimos que há 3 características que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele fala que nós devemos contrastar com o mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos em peregrinação. Nós somos família de Deus e somos habitação de Deus, por isso a igreja é a casa de Deus, então nós somos a casa de Deus. Vimos também que não devemos apenas olhar para o mundo e criar esse contraste, mas devemos também olhar para o Senhor e buscar a santificação. Então não somos apenas a família de Deus peregrinando sobre essa terra, mas temos uma responsabilidade diante do Senhor, que é a nossa santificação. Então devemos abandonar os ídolos, a falsidade do pecado. Por isso nós somos também a igreja do Deus vivo, que está no meio de nós. E vimos também que como família do Senhor, que contrasta com o mundo, e como a igreja do Deus vivo, que se identifica com o Senhor pela mediação de Cristo na santificação, nós também temos uma responsabilidade com relação à verdade. E vimos que o conteúdo é Cristo dessa verdade, e Cristo é a própria verdade. Então nós somos pregoeiros e somos também defensores dessa verdade. Por isso Paulo usa a figura da coluna e baluarte. Nós mantemos firme, lembram uma coluna, mantém firme, mas ela também ergue essa mensagem para que o mundo possa ouvir do nosso amado, o amado de nossa alma, que é Cristo. E aí, nisso tudo, temos a centralidade de Cristo, o Deus homem. Nunca podemos nos esquecer disto. Quando nós mencionamos a Cristo, lembramos de Cristo, precisamos lembrar que Ele é Deus homem. Ele se submeteu à humilhação da encarnação, como diz para os irmãos, isso começa no momento em que Ele é transformado num zigoto. Você pode imaginar o Deus de toda a glória, por meio de quem todas as coisas foram criadas, que sempre existiu antes de tudo. Agora ele se torna um zigoto. Ele começa agora a se desenvolver, criando mãos, pés, olhos e sofrendo tudo aquilo que nós, seres humanos, sofremos, excetuando, obviamente, o pecado, porque Cristo não tinha pecado. Mas fora isso, o Senhor Jesus sentiu fome, as limitações, sentiu medo, isso os evangelhos demonstram claramente. Mas ao mesmo tempo, ele era como é Deus. Eu sempre tenho utilizado como exemplo quanto a isto, e isto é uma área da teologia reformada muito preciosa. Eu sempre pergunto, Cristo em corpo, Ele onde está? Está no céu. Ele está lá, Ele não está aqui, Cristo não está aqui em corpo. É por isso que na ceia, na Páscoa de Cristo, nós cremos que aquele pão e aquele vinho não se transformam em Cristo quanto ao seu corpo, porque Ele está no céu. Mas como Deus, Ele está presente em todo o universo. Então, da mesma forma como hoje em corpo Cristo está ao lado do Pai, e como Deus que é, Ele está presente no universo, a mesma coisa acontecia quando Ele estava aqui.
Como homem, ele estava limitado às questões humanas, mas como Deus, ele habitava todo o universo. Ele não deixou de ser Deus. Nós não somos como os luteranos pensam. Os luteranos acham que a divindade de Cristo ela ficou meio que presa à humanidade, né? Isso gera um grande problema, porque aí nós damos uma característica à humanidade de Cristo que ultrapassa a nossa humanidade, como também diminuímos a sua divindade. Nós não cremos assim. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Então, quando nós pensamos em Cristo, devemos pensar nessa perspectiva. Nós não podemos pensar em Cristo unilateralmente, mas devemos pensar nessas questões. Quando nós pensamos assim, nós desenvolvemos, então, uma visão bíblica de como devemos nos relacionar com Ele. Me permitam só como exemplo, isso está muito dentro do grande debate sobre se devemos ou não fazer imagens de Cristo, né? Então isso está aí. E as pessoas que se utilizam de outras interpretações que não são a bíblica, dizem, não, mas ele era homem. Então, era homem, era histórico, nós podemos registrar. Esse é o problema. Quando você pensa unilateralmente, você cria um problema. Então, sim, ele era homem, mas as Escrituras dizem que corporalmente ele demonstrava toda a plenitude da divindade. Então, todas as regras para Deus Pai, que se aplicam também a Deus Espírito Santo, se aplicam a Cristo. Então, quando nós temos essa percepção, então a nossa teologia, a nossa visão, ela se torna cada vez mais bíblica. E o nosso amor, a nossa admiração, o nosso louvor aumenta por Cristo. Porque aí nós podemos perceber o que significou essa encarnação, né, que nós chamamos a humilhação de Cristo por nós, os eleitos de Deus. Lembre-se de Cristo, não lembre do pregador. Lembre-se de Cristo, porque é a palavra de Cristo. Então, Ele deve ser o centro. Porque nós somos tentados, irmãos, nas menores coisas, no que diz respeito ao culto. Talvez a mais fácil seja essa, do pregador. Então, você vai ao culto, fala, quem vai pregar hoje, né? Aí o pastor Milton, legal. O pastor Milton prega bem, pensa num cabra que tem uma pregação. Então, depois você fala assim, quem é que vai pregar? É o Alfredo. Ih, rapaz... Acho que eu vou lá para outra igreja, né? Igreja tem a Praia do Canto, eu vou para a igreja Praia da Música, né? Canto é música, né? Deve ser isso, né? Vou lá para a igreja Praia da Música, vou deixar a Praia do Canto, porque pastor Alfredo é bem fraquinho. Claro que eu estou caricaturando o exemplo, mas isso é uma tentação. Por exemplo, quando você ouve uma pregação que te quebranta, né? Que quebra, ela tem que quebrar porque ela tem que vir contra o pecado, e ao mesmo tempo você percebe a oportunidade de Deus para promover a reconstrução, a edificação. Você lembra do pregador, e isso é pecado. Isso é pecado. É a mesma coisa como se você agradecesse a tubulação da sua casa pela água que vem. Obrigado, cano, porque eu tenho água. Cano. Se lá na empresa não mandar água para você, o seu cano pode ser o mais bonito, o mais interessante, o mais bem elaborado. A água não vem. Então tem que agradecer ao fornecedor. Mesma coisa com relação à pregação. Pastor pode ser estudado, pode ser inteligente do ponto de vista humano, ele pode ter uma boa retórica, ele pode ser persuasivo. Irmãos, mas se não for nas Escrituras, se não virmos as Escrituras, não há a menor possibilidade de termos aí a possibilidade de transformação de vida. Então, isso é culto. E nós precisamos lutar contra isso. É uma luta constante. Precisamos lutar contra isto. E eu falo isto, pastor Milton também é ministro da palavra, somos colegas nisso, ele sabe disso. A gente se conhece, né, Milton? A gente se conhece, irmãos. Vocês não me conhecem, mas eu me conheço, e o Senhor Deus muito mais. Então o culto é Cristo. É Cristo quem recebe a adoração, é Cristo que nos fala pela leitura pública das Escrituras.
É Cristo que ouve a nossa oração e por meio dele é levado junto ao Pai, e é Cristo quem fala ao nosso coração. As pessoas que, o liturgo, os músicos, o pregador, são instrumentos de Deus. Essa é a percepção que nós devemos ter. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre essa questão do culto cristão. E eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro falar sobre o culto e ao final, se os irmãos tiverem alguma pergunta, façam. Se eu puder responder, eu respondo. Se as minhas limitações, e as tenho, isso não é retóricazinha de... eu tenho, se eu tiver as minhas limitações, pastor Milton pode me ajudar nesse sentido. Acho que o Milton até teologicamente é mais letrado do que eu, então podemos aqui tentar. Se não, o pastor Milton vai pesquisar, estudar e depois trazer a resposta para os irmãos. Mas o culto cristão, então vamos pensar aqui, deixa eu ver se as imagens, vai aparecer um pouquinho lá. Então o que significa culto? Vamos tentar transformar isso numa aula. Então a palavra culto significa adoração. A palavra culto, sem ser professoral, a palavra culto ela tem a mesma raiz da palavra cultura. A cultura, planta, deve ser cultiva, ou a cultura do comportamento. Você tem um comportamento que é a cultura de uma sociedade. Mas ela ganhou essa conotação litúrgica. Então o culto passou a ser a adoração. Nós cultivamos a adoração ao nosso Deus. É a mesma palavra no Novo Testamento que deu origem ao termo liturgia. Então, o culto, e aqui eu estou falando de forma genérica, pode ser o culto verdadeiro, feito pela família de Deus, pela casa de Deus, ou o culto pagão, mesmo travestido de elementos cristãos, mas que é pagão. E quando eu falo isso, irmãos, eu preciso dizer uma coisa aqui que eu digo sempre, falo muito isso para a minha igreja. Quando eu falo sobre esse contraste entre culto pagão e o culto verdadeiro, eu não estou aqui estabelecendo uma defesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou estabelecendo aqui uma defesa das Escrituras. Puxa, pastor, mas você não é pastor presbiteriano? Sou. Então você não gosta da denominação? Não, amo. Tanto que estou nela. Mas, meus irmãos, o negócio está feio. Está muito feio. Então a defesa aqui é em defesa das Escrituras. E quando eu falo defender as Escrituras, não que ela dependa de mim, mas os irmãos entendem, né? Coluna e baluarte da verdade. Então, o culto, de modo geral, significa isso, a adoração. O Velho Testamento usa muito essa expressão ajuntamento solene ou santa convocação. Eu amo esses termos. Geralmente na primeira igreja, quando nós iniciamos o culto, eu faço essa declaração. Estamos aqui atendendo a santa convocação do Senhor para juntos cultuarmos a Cristo. No Novo Testamento tem essa conotação mais pascal, mais da Páscoa, né? O partir do pão, né? Lembrando, obviamente, da obra de Cristo. E aí é claro que o culto foi instituído pelo próprio Senhor Deus, para que o povo adorasse. O culto não é uma invenção humana. As ciências sociais que são embotadas, cegas, elas dizem isso. O culto, a religião, é uma criação do homem. Não é. O culto é a criação de Deus. Eu acredito que a partir do momento em que os anjos são criados, ali já se institui o culto. Porque é a adoração do Criador. Os anjos adorando ao Senhor. E aí é por isso que nós precisamos entender que quando Deus institui o culto ele não é feito para assistir. Eu assisti o culto. Essa palavra é um tantinho complicada. Eu me lembro que há muitos anos uma missionária norte-americana, eu preguei sobre isso, e aí ela, na simplicidade, uma mulher muito simples, ela me falou algo que até hoje eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: Alfredo, é verdade, o crente não assiste, o crente ele presta culto. Porque quem assiste é o Senhor Deus, está diante de nós, e Satanás, que está na periferia. Satanás porque não pode participar, ele não lhe é autorizado participar deste momento. Assim como os ímpios também assistem, mas nós prestamos culto. Eu não vim aqui domingo à noite para ouvir uma bela pregação, eu não vim aqui para cantar músicas que eu gosto, eu vim para prestar culto. O Senhor Deus nos convocou, o Senhor Deus estabeleceu uma agenda, e eu devo comparecer para fazer isto. Então vejam que a percepção do culto, ela parte
da visão que temos do Senhor. Quando nós olhamos para o culto como algo que vem de Deus para nós, a coisa muda de figura. Aí nós vamos perceber, por exemplo, que Rick Warren escreveu a maior desgraça do mundo, né? Aquela igreja com um propósito, onde ele chega a dizer que você tem que criar elementos para que o visitante se sinta bem. Ora, meus irmãos, o visitante tem que se sentir bem na piscina, ele tem que se sentir bem em palestras motivacionais, tem que se sentir bem diante de um psicólogo. O crente não. O crente não vem ao culto e ninguém deve vir. Pelo contrário, o pecador tem que vir ao culto e ouvir tudo aquilo que vai contra o pecado dele. Se ele for eleito, o Espírito Santo vai agir no coração dele e ele vai ser alcançado pela graça. Se ele for descrente, ele vai reagir contra isso, porque ele é rebelde. O ímpio é rebelde contra Deus. Ele em todos os seus atos demonstra o seu ódio, o seu desprezo pelo Senhor da glória. Até eu temo muito usar essa expressão, desprezo dos ímpios pelo Senhor. Isso me causa temor e o meu coração de fato treme com relação a isso. Um culto não foi feito para que, olha, pastor Milton, pega mais leve, meu irmão, por favor, eu trouxe lá meu vizinho. Eu me lembro que domingo próximo passado, quem pregou na nossa igreja foi o pastor Esli Moreira. E o tema do sermão é bem interessante. O tema do sermão foi esse: a porta da frente é a serventia da igreja. Esse foi o sermão dele. E o tempo todo ele disse assim: se você não está concordando, meu amigo, fora. Esse foi o sermão dele. Aí, claro, né? Aí chegou um grupo de irmãos comigo: pastor, mas pastor, é tudo bem, a gente entende, mas um visitante. Falei: pois é, rapaz, esse aqui ele se pareceu mais com Cristo, porque era exatamente isso que Cristo fazia. Então, nesse sentido, precisamos entender que nós prestamos culto. Por quê? Porque, meus irmãos, a situação está difícil. Está muito difícil. Eu não acredito, como historiador, talvez eu esteja equivocado em alguns anos, mas eu acredito que a década de 1970 no Brasil, né, não quero trazer estatística dos Estados Unidos, estamos muito acostumados com as estatísticas de lá, mas eu quero trazer algo mais tupiniquim, mais brasileira. Eu acredito que em 1970, final de 1960, nós começamos a ter um tipo de influência humanista na igreja. E o humanismo é diabólico, é do diabo. O humanismo é coisa de pecado. O movimento iluminista, para quem é universitário aqui, secundarista, quando você ouve que o iluminismo trouxe o enaltecimento do ser humano, é verdade, destronando o Senhor Deus. Então o alvo é o homem, não é o Senhor. Então eu tenho que agradar ao homem em detrimento do Senhor, quando eu abandono a visão de que tenho que agradar ao Senhor em detrimento do pecador. Acredito que 1970 foi esse momento. Então o culto se torna, eu coloquei 3 características aí. Primeiro, um momento de prazer pessoal. Eu tenho que cantar aquele louvor. Aquela música é linda. A pastora, posso usar nomes aqui, pastor Milton? Não, é sincero, posso? Sério mesmo? Não quero trazer problema para você. Mas a música da pastora Aline Barros é uma beleza. Nós temos o pastor Milton, é muito hino, esses hinos antigos de vencedores. Pastor, vamos... Por quê? Porque se torna um prazer pessoal. Pastor Milton, dá para cantar aquela música domingo que vem? Por quê, minha irmã? É porque eu gosto tanto. Pois então eu não vou cantar, meu irmão. Passar 4 meses sem cantar essa música, porque nós temos que agradar ao Senhor. Mas o problema é que nessa concepção nós começamos a colocar o nosso próprio prazer pessoal. Claro, meus irmãos, deixem-me deixar claro aqui, eu não estou dizendo que transformar o culto numa liturgia, por vezes maçante, pesada, então estamos nos aproximando do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo, porque Deus vê o coração. Deus está vendo o coração de cada um quando se apresenta diante dele para cultuar. Eu não estou dizendo que o chato é mais santo e o agradável, não é isso que eu estou dizendo. Aliás, eu louvo a Deus porque vocês têm um pastor que eu já conhecia e eu agora pude ver, baterista. Ele é que nem um irmão meu que é presbítero, que também é baterista.
Então, percebe-se que não há uma regrinha externa. Mas nós precisamos entender que essa questão do prazer pessoal, ela se tornou muito forte, e aí o culto passa a ser uma escola coletiva. Eu vou lá para ouvir uma lição. Não, lição é agora de manhã, mas à noite é a ministração das Escrituras. E uma atividade totalmente voltada ao ímpio. Aí vale tudo. Você está vendo aí, não sei se dá para ver aí as figuras. Ah, dá. Mas você tem aí pantomima. Eu sei que em Vitória não tem isso, né? Esse é um problema mais lá de Roraima, não das igrejas presbiterianas, mas de outras igrejas, né? Que em vez do culto é uma cantata de coral. Em vez do culto é uma peça. Isso é mundano, isso é carnal, isso é pecado, isso é errado. Em absoluto. Nós vamos ver por que mais na frente. Ou então, temos aí uma moça, né? Está dirigindo a igreja, está dirigindo a liturgia. Ali mais ao lado tem um grupo de pessoas, a imagem está meio ruim na projeção, mas estão diante de uma réplica da Arca da Aliança, ajoelhados. Ali na parte mais à esquerda, temos uma roda de como se fosse cirandinha, né? Um culto, o pastorzão está lá em cima, ó, animado que só ele. Então nós temos a dança, como é que não tem um nome mais espiritual, coreografia, né? Litúrgica. Acho que é isso, tem um nome, eles dão um nome, eles sempre dão esses nomes assim mais espirituais. Isso é um absurdo, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, como eu disse, pastor Milton me deu liberdade. Eu não sei se ele vai gostar muito disso não, mas você foi numa igreja, e senta lá e chega, olha meus irmãos, nós vamos cantar uma música, logo em seguida teremos a apresentação do nosso coral. Hoje o culto vai ser... Meu irmão, pegue a sua família, levante-se e vá para a sua casa. Ou, se der tempo, volte para a sua igreja. Porque isso é blasfemar contra o Senhor. É coisa séria. Nós não podemos admitir isso. O problema é que nós somos muito... né? Não dá. Porque se eu começar a utilizar essa visão, eu vou ter que abrir para outras questões também. Então não dá. E eu sempre tenho dito isso para as minhas ovelhas. Eu falo, olha, vocês que viajam pelo Brasil, fale comigo. A Neuda apareceu aqui, não apareceu, Milton? A Neuda veio lá segundo ela, não. Vá à igreja do Milton Júnior, chama-se Praia do Canto. Eu não conheço, eu só sei porque conversar com ele, tem uma pedrona assim atrás, é a igreja que está ancorada na rocha, né? Talvez Praia do Canto seja uma das igrejas visualmente mais didáticas que existe. Está ali na rocha, a rocha está ali. Ela veio, ela amou a igreja, falou, pastor, muito parecida com a nossa. Eu falei, então que bom, né? Isso é muito bom. Então, é isso. Eu falei, se for assim, não vá. Não vá, porque eu não sei como é que você... E culto é uma coisa muito séria. Então nós vamos entender que a nossa posição ela tem que ser radical, irmãos. E veja, essa radicalidade não é por nossa causa. Muito ao contrário. Essa radicalidade é para a glória de Cristo. Tem que ser radical mesmo. Tem que falar. Tem que reagir. Porque não se brinca com um ajuntamento solene. Quando qualquer pessoa é convocada por um juiz, ele não vai brincar ali. É um juiz. Quando ele é convocado por uma autoridade, ele não vai brincar na frente da autoridade. É uma autoridade. Quando nós comparecemos para cultuar, estamos atendendo a uma convocação do Senhor Deus. É como se o oficial de justiça fosse a nossa casa. Você está convocado a comparecer diante do Senhor para cultuá-lo. E obviamente isso tem que ser como Ele quer, que a gente vai ver isso. Agora, pensando um pouquinho historicamente, eu sou historiador e gosto muito de trabalhar essas questões, como é que o culto ele começa a se desenvolver ao longo da graça, né? Nós somos pactuais, cremos na aliança, uma só aliança, que é a aliança da graça, após a aliança das obras, e é claro que nesse sentido, o culto ele passa por transformações. Eu não vou me deter muito aqui, porque eu tenho certeza absoluta que os irmãos já ouviram isso aqui. Apenas pensando um pouquinho. Quando nós olhamos para o culto ao longo da Aliança da Graça, olhamos para o Velho Testamento. Então, o que era esse culto? Esse culto era sombra. Lembra das tipologias de Cristo? Então, tudo apontava para Cristo.
Como eu tenho dito, isso não apenas estava circunscrito ao momento de culto, mas tudo que acontecia no deserto. Por exemplo, o maná caía do céu. E o povo ia lá e colhia esse maná. A gente aprende na escola dominical que, olha como o Senhor Deus é bom, Ele mandou pão do céu. É verdade. Mas a gente vai entender o maná no Evangelho de João capítulo 6. Porque aquele maná não caía só porque o Senhor Deus estava dando comida. Mas aquele maná apontava para Cristo. Então tudo aponta para Cristo. Nesse sentido, o culto é a mesma coisa. Por isso Cristo é o centro do culto. Os irmãos sabem disso. Quem era o centro do culto no Velho Testamento? A palavra é muito simples. Cristo. Quando Isaías teve uma visão, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E nesse sentido nós podemos perceber as partes desse encontro, que inclusive é utilizado por algumas liturgias. Quem estava sentado no alto e sublime trono era Cristo. Essa é a visão que Isaías obteve. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o Velho Testamento, tudo apontava para o verdadeiro, que era Cristo. É por isso que no Velho Testamento, os cultos eram ricos em cerimônia. Então, você tinha não só a pregação, mas você usava muito a visão, o cheiro. Por que cheiro? Porque eles colocavam elementos no altar, subia aquela fumaça, e as pessoas sentiam aquele cheiro. Existiam os incensos, eles tinham que cheirar aquilo. Eles tinham que visualizar, e a audição era menos utilizada e a visão era muito mais utilizada. Botava um animal, você imagina pegar um carneiro, jogá-lo em cima do altar, e ele balindo lá, Aí vem o sacerdote com um cutelo e esfaqueia o bicho, o sangue espirra no sacerdote. E ele começa a estremecer ali, vai e morre. Aí o sacerdote pega o sangue daquele animal e asperge o povo. E diz, esse animal tomou o lugar de você. Então era visual, era uma coisa muito forte. E de fato tudo isso apontava. Por isso, de certa forma, o sacrifício era muito importante. Por quê? Porque apontava para Cristo. Porque Cristo deve ser o centro dessas questões, trazendo o perdão dos pecados e a gratidão. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que no Velho Testamento existem essas tipologias. E há também um certo desenvolvimento desse culto no Velho Testamento. Vamos lá rapidamente. De Adão a Moisés, existiu a presença do sacrifício, mas era uma adoração mais doméstica. Era uma coisa mais de família. Então, o chefe da casa era o sacerdote, ele era o mediador. Porque nós temos o mito, da história da redenção. E nós temos então esse redentor e o mediador. Então esse mediador que apontava para Cristo, porque ele era imperfeito, era o pai. Então era uma ação voltada para a família. Obviamente os irmãos sabem que família não diz respeito apenas ao pai, mãe e os filhos, pai, mãe, filho, neto, sobrinho, escravos. Então era um grupo, tinha uma congregação razoável ali. Então cada família exercia. Não havia um lugar sagrado, vamos por assim dizer. Uma família onde estava, levantava o altar e ele realizava então ali o culto, isso até Moisés. Com Moisés nós temos, pela instrução de Deus, o tabernáculo. Isso vai até Davi, o rei Davi. Então o tabernáculo passa a ser o local simbólico da adoração. O que é o tabernáculo? Como diz para os irmãos, tudo aponta para Cristo. O tabernáculo em si é uma tenda, é uma barraca. Só que quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vamos perceber nele a pessoa e a obra de Cristo. Que coisa impressionante! Aquela barraca, no material que era formado e na sua planta baixa, nós vamos ver a obra e a pessoa de Cristo. Por exemplo, nós temos aí a planta baixa do tabernáculo. Então nós temos aí o altar, você entra, você se depara com o altar. Depois você tem a pia, onde você recebia algo que prefigurava o batismo. Nesse sentido, claro que o batismo estava na circuncisão, mas apontava também para esse lavar. Depois você tem o seu lugar santo, onde você tem ali um incensório, você tem o menorá, que é aquele candelabro aceso, e você tem ali os pães. E depois você tem então os santos dos santos. Nós podemos perceber aqui
nesse sentido, a obra de Cristo. A obra de Cristo que nos redime, a obra de Cristo que nos lava, a obra de Cristo que nos alimenta, que recebe a nossa oração, que tem a presença do Espírito Santo. E nós temos na obra de Cristo a obra do Deus Todo-Poderoso. Está lá. Mas o tabernáculo não apontava apenas para a obra de Cristo, apontava também para a pessoa de Cristo. Não sei se dá para ver. Dá sim, está ótimo. Nós vamos perceber que esse tabernáculo, ele não era feito só com um material, ele possuía vários materiais. Então Deus ordenou, por exemplo, que na primeira cobertura você tivesse ali um tecido que misturava escarlate, vermelho, azul, e você tinha ali seres angelicais impressos. Para cobrir aquilo, você tinha um material feito por pele de animais que era tingido de branco. Sobre esse branco você tinha outro material feito de pele de animais de cor vermelha. E sobre tudo existia então a pele dos animais semelhante à pele utilizada nas outras barracas. Olha que coisa linda. Quando alguém ficava em cima do monte e olhava para o arraial, ele não conhecia nada. E alguém pergunta, um cego está ao lado dele. Falei, o que você está vendo? Ele falou, rapaz, eu estou vendo um ajuntamento ali de pessoas. E como é que é esse ajuntamento? Rapaz, só barraca. Barraca, eu acho que deve ser pele de animal. Eu acho que é pele de animal. É mesmo? Tudo ali igual. Falou, tudo igual. Tem uma que é um pouquinho maior, que está no céu, mas tudo igual. Quando nós olhamos para essa cobertura última, nós podemos ver ali a humanidade de Cristo. Aliás, João usa essa expressão, ele tabernaculou. É essa a ideia entre nós. Mas quando você olha para esse material, quem vê, não vê que por baixo dele há o vermelho. Eu não preciso dizer o significado do vermelho. O sangue, o Redentor, o Salvador. Por baixo do vermelho há o branco. O homem que não experimentou o pecado. E por baixo do branco aquele tecido que lembrava figuras celestes. É o Deus encarnado. Tabernáculo. A barraca de Moisés, a barraca de Arão, não tinha, só tinha o courozão lá, aquele couro rústico. Mas o tabernáculo, por fora, era semelhante. Mas ele possuía em si a pessoa de Cristo. Que coisa linda. Então o que eu quero mostrar para os irmãos é que nada do que Deus instituiu no Velho Testamento, sobretudo voltado para o culto, foi aleatório. Apontava para Cristo. Este princípio existe até hoje. O princípio de que Cristo é o centro do culto. Então até Davi nós temos esse tabernáculo. De Davi até Daniel nós temos a construção do templo, que tem a mesma planta, apenas que o material é pedra, mas que traz ali o lugar da adoração, né? O templo como a presença do Senhor, onde o sacrifício era o elemento mais visível, mais dramático. Historiadores da época de Jerusalém, nos tempos de Jesus, dizem que nos momentos em que eles realizavam um número grande de sacrifícios, diz que pela sarjeta a cidade começava a cheirar mal, porque pela sarjeta corria o sangue dos animais. Tal era a brutalidade, tal era me permito usar a expressão, a carnificina, porque apontava para o que Cristo iria sofrer por nós. Então, nesse sentido, o templo, ele traz, até Daniel, obviamente, quando o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. Mas quando estão cativos na Babilônia, o templo estava destruído. E agora? Como é que nós vamos cultuar ao Senhor? Aí, nesse sentido, eles criaram, que nós conhecemos muito bem, as escolas ou os centros culturais. Eu sempre gosto de usar essa expressão. Não tem centro cultural francês, centro cultural inglês, não tem nos lugares? Lá onde eu moro tem até CTG, é Centro de Tradições Gaúchas. Você vai lá, então o gaúchão quando vai lá se sente em casa. Os judeus eles tiveram essa ideia de criar esses centros, e ali funcionava não apenas a escola, mas o momento de culto, era chamadas sinagogas. Era quando eles se reuniam. E nesse sentido, eles começaram a criar esse hábito da leitura das Escrituras. É interessante, irmãos, que nas sinagogas, veja como Deus é soberano.
Como o Senhor Deus já está preparando para a vinda de Cristo e os últimos dias. Nas sinagogas não existia sacrifício. Então, o centro se desloca do sacrifício para a leitura das Escrituras. Eles tinham um rolo e eles liam. É claro que depois o templo é reconstruído e aí nós temos esse paralelo entre a sinagoga, onde a leitura das Escrituras era algo mais presente, e o templo volta a funcionar, obviamente, até a vinda de Cristo, porque depois é destruído novamente, e ali nós temos o sacrifício. E nesse sentido, todos esses elementos apontavam para uma única pessoa, Cristo. Acho lindo quando o próprio Cristo entra numa sinagoga, ele abre o texto, ele lê, ele fecha o rolo e diz assim: hoje se cumpre. Eu me emociono com isso. Eu realmente me emociono. O Senhor da glória diante dos homens dizendo: se cumpre, está se cumprindo nessa plenitude dos tempos. Então é claro que nesse sentido nós temos a transição da antiga aliança. Por que antiga? Porque é sombra, não é porque é outra. Não é assim. Então tem a antiga e a nova. A antiga deixou de dizer, não, alto lá, calma. É antiga porque ela se renova em Cristo. Porque a partir de Cristo não é mais necessário a realização. Por isso, a partir de Cristo, o culto nos últimos dias, ou talvez didaticamente falando, no Novo Testamento, ele passa a ser uma reunião nas casas. Então você tinha aí o pregador, as pessoas sentadas ao redor, ouvindo a pregação, e eles estavam à mesa, era Páscoa. Interessante que na época do Novo Testamento, não que isso é mais santo do que hoje, por favor, irmão, não é isso que eu estou dizendo, só historicamente pensando. E começava nas casas, eles se reuniam nas casas para cultuar. Depois, então, começa a centralizar em locais que nós chamamos de igreja, o que facilita mais, porque você pode ter um número maior e uma concentração maior. Mas algo que precisa ser dito aqui: toda centralidade era Cristo. Meus irmãos, você pode não se lembrar de nada do que eu disse aqui nesta manhã, mas se você sair daqui com seu coração cheio dessa frase: o culto tem que ser Cristo. Só Cristo. Cantamos a Cristo, lemos a Cristo, ouvimos a Cristo, somos desafiados por Ele, Ele é glorificado. Isso certamente já vai agradar muito o coração do Senhor Deus nesse sentido. E aí é claro que no Novo Testamento a visão, o cheiro deixam de existir. Agora o que nós temos é a audição e a fala. Se fala, se prega, e aí então nós ouvimos. Que coisa linda! Há mais necessidade de se sacrificar cordeiros? Não. Cristo já pagou. Há necessidade de todos aqueles aparatos litúrgicos do Velho Testamento? Não. Cristo já veio. Por isso o culto tem que ser algo extremamente simples para que Cristo cresça. Não é o pregador, não é o pastor, não é o conselho, não são as músicas, não são os instrumentos. Os irmãos são bem-aventurados aqui porque tem um pastor que é músico. Eu pude ver a excelente qualidade da música aqui na igreja, de forma simples, bíblica, confessional, mas de qualidade. Mas não é isso. A questão é Cristo. Quando eu sair de casa para cultuar, eu digo assim: eu vou cultuar a Cristo com os meus irmãos. Porque temos a percepção de que o culto, me permito essa expressão, ela não é muito boa, mas me permito apenas didaticamente, ela é uma degustação do que será o dia do descanso eterno. O culto precisa ser visto dessa maneira, como algo muito sério, muito grave, profundo, que nos move à alegria, mas deve também nos mover, obviamente, ao temor. Agora, quais são os princípios do culto? Deixe-me explicar aqui para os irmãos a partir do Salmo 96, de 4 a 9. Ele diz assim, vamos ler juntos? Tem algum irmão aí já cochilando, dá uma acordada agora, né? Vamos ler juntos Salmo 96, de 4 a 9? Leiamos todos juntos. Porque grande...
força e formosura. Eu queria destacar aí famílias. Eu queria destacar tributai, trazei oferendas, adorai, tremei. Esses princípios, irmãos, são princípios claros que nós devemos observar no culto. Por isso o culto é um momento de adoração. O que é adorar? É reconhecer a grandiosidade de Cristo, a grandiosidade do nosso Deus. E isto precisa estar no nosso coração e na nossa mente o tempo todo. Por isso eu não posso abrir mão disso. O Salmo usa expressão como ser louvado, tributai ao Senhor, trazer oferendas, adorai. Eu preciso nesse momento, tudo que eu faço deve demonstrar a minha adoração ao Senhor, mas ao mesmo tempo absoluta reverência, porque Deus é temível, porque a glória do Senhor está sobre nós, a sua majestade, a sua força, a sua formosura. Por isso o salmista diz, tremei diante dele. Eu não posso comparecer na presença do Senhor desavisado. Eu não posso ir para o culto com o mesmo sentimento que eu vou ao cinema ou ao shopping. O meu sentimento deve ser de temor ao Senhor, de profundo temor. E é claro que nesse sentido, ele diz também tributar ao Senhor ou famílias da terra. Eu já dei uma sondada com o pastor, então eu posso dizer isso aqui. Tem essa prática de culto infantil, né? Já viram isso? Horrível. Tira as crianças. Temos que tirar as crianças, pastor Milton, porque elas atrapalham. Então a gente tem que tirar, porque eu quero, né, no culto estar tranquilo. Pastor Milton é mais doce do que eu, é mais tranquilo do que eu. Geralmente quando vem um pai dizendo isso, ele é meu irmão, que vai resolver a questão do seu filho, não é culto, não é separá-lo do culto não, é você usar disciplina. Faça a sua devocional doméstica. Sabe onde os meus filhos aprenderam a temer ao Senhor, a se comportar, a amar o culto? Em casa. As devocionais domésticas. É ali que você tem que ensiná-los. É nesse ponto que eles têm que aprender. Porque o culto deve ser prestado por toda a família reunida. Faz parte do pacto do Senhor. O Senhor lida com famílias também. Os nossos filhos são santificados na nossa convivência. Até o ímpio. Como diz o apóstolo Paulo, para que essa união seja legítima. Obviamente, claro, né? Uma união onde os dois eram descrentes e ao longo da vida um deles se converte. Então aí, e agora? Eu estou casado com um ímpio. Eu me converti. Aí devo abandonar? Né? Paulo disse, não, o Senhor Deus tem proporcionado a vocês o fato de que essa união continua lícita, porque Deus odeia o divórcio. É lícita. Então, nesse sentido, esse culto precisa ser prestado por toda a família, irmãos. Esses são, talvez, os princípios gerais do Salmo 96. Momento de adoração, absoluta reverência. Reverência é temer. Já vi muita gente amenizando a palavra, né? Não, temer é você considerar. Não é isso que a Bíblia diz, não. Aliás, a Bíblia, para deixar bem claro, diz que é temor e... Você sabe que é tremor, né? É medo. Porque imagina quem somos e quem Deus é. Se existisse um tanque, alguém dissesse, você quer nadar? Aí você olha para dentro do tanque e vê um tubarão branco, gigantesco lá dentro. E para piorar a situação, sendo bem caricato, uns crocodilos assim rodeando. E o cara fala assim, esses animais aí estão sem comer há 2 semanas. Mas pode nadar. Primeiro que acho que você não entraria, né? Só se você fosse um suicídio em potencial. Mas se você tivesse que entrar, você temeria esses animais. Por aquilo que eles são capazes de fazer. E eu não estou aqui comparando o Senhor Deus a esses animais. O que eu estou dizendo é que a distância entre você e um predador maior que você, imagina a distância de você para ele e a distância sua para com Deus.
O problema é que falta em nós o temor. Nós somos humanistas, não é? Não tem que ter alguma coisa para agradar, não dá. Rapaz, toda semana que eu vou é só cacetada, é lógico. É óbvio. Nós somos pecadores. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, em vez de nos fulminar, mandar uma doença grave, proporcionar um acidente gravíssimo, o Senhor Deus, Ele é tão bondoso que semanalmente Ele nos lembra do nosso pecado e da necessidade que temos de santidade. Simples assim, essa é a equação. É por isso que nós precisamos fazer isto com toda a nossa família. Agora, partindo um pouquinho para a visão reformada, me permitam agora entrar um pouquinho nesse aspecto, pensando no culto que nós prestamos ao Senhor. Quando nós olhamos para Lutero e Calvino, nós estamos percebendo que há semelhanças e diferenças. Aliás, a gente vai ser examinado aqui, não é? Então, alunos, preste atenção, porque acho que isso vai cair na prova do conselho, viu? Preste atenção aí. Claro que existem pontos comuns. Por exemplo, Lutero e Calvino lutavam contra o sacrifício da missa. Posso me sentir à vontade, não posso? Irmãos, é impressionante como existem pessoas que se dizem crentes reformadas e estão cuspindo na cara dos nossos pais do passado. Porque simplesmente fala assim, sábado você pode fazer... Não, sábado você não pode ir na minha casa. Eu vou a um casamento. Onde? Lá no Mosteiro da Penha. Não, eu sei que não tem casamento lá, né? Mas é só o que eu conheço também de Vitória, né? Eu vou a uma missa, ou eu vou a um batizado, ou então, como disse um missionário que não é reformado, obviamente, ele não, para ganhar o ímpio eu vou até a missa com ele. Irmãos, muitos dos nossos pais morreram por causa disso, porque lutaram contra isto. E é claro que nesse sentido devemos fazer uma aplicação maior, porque agora não é só o papista, não é só a igreja papista, mas também elementos evangélicos, esse evangelicalismo que é pagão. Hoje, o evangelicalismo, com raras e honrosas exceções, existe exceção, claro, eu não sou irresponsável aqui em generalizar, não seria irresponsável de fazer isso, mas é óbvio que, tirando as exceções, irmãos, é paganismo. E os nossos antepassados lutaram exatamente contra isso. Então, qual é o ponto em comum entre o luteranismo e o calvinismo, entre Lutero e Calvino? Ambos lutavam contra a secularização da igreja, secularização do culto. Essas coisas estranhas trazidas ao culto. Por isso que eu disse de início, quando você for uma igreja e descobrir que no dia do Senhor, no culto, vai ter pantomima, vai ter cantata, vai ter... Levante-se, meu irmão, não brinque. Não seja conivente com isso. Levante-se. Agora, claro, irmãos, assim, com discrição, né? Não é levantar. Isso aqui, tudo aqui, vamos embora. Não é assim, né? Você discretamente fala, olha, vamos sair, discretamente, vamos sair e tal, e vamos embora. Tem que sair. Não pode participar daquilo. Portanto, os nossos pais do passado, eles eram unânimes nesse sentido. Mas há uma diferença, e aí é que a coisa começa a ficar interessante. Porque Lutero, ele criou o que ele chamou de princípio normativo, de norma. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: o que não tem na Bíblia, podemos usar no culto. Olha que coisa perigosa. Então, se você for a um culto luterano, você vai ver a hóstia, você vai ver a vela, você vai ver uma série de... Você vai dizer assim, gente, o que é isso? É porque tem na Bíblia dizendo é proibido acender vela no culto. Não tem, não tem. Então usa. Você vai usar o incenso. Não, então usa. Então eles dizem assim, o que não tem na Bíblia, usa. Agora, isso é um princípio, ao meu ver, embora tenha todo o respeito histórico pelo luteranismo, mas isso é complicado, porque eles vão dizer que no culto você tem que usar não apenas a audição, ouvir, e o falar, que é pregar, mas também o cheiro e a visão, você tem que ver. E
isso é complicado. Quando nós olhamos para os reformados, e isso vocês já sabem, eu vou passar apenas de largo, é o princípio regulador. A fala e o ouvido. Nós só temos um momento especial de visualizar, são os sacramentos. Mas nós também sabemos, por exemplo, que a ceia, ela aplica a palavra pregada. Então, mesmo que seja, hoje à noite haverá batismo, profissão de fé, não é isso, pastor? Ou agora de manhã, não sei, mas haverá. Então você vai perceber ali uma aplicação da pregação, uma aplicação das Escrituras. Mas, de modo geral, é o que eu ouço e o que eu falo, não há visualização, excetuando o batismo e a Santa Ceia, que são a aplicação da palavra. Então, olha que coisa linda. Vocês estão olhando isso aqui, não tem nada. Tem alguma coisa, tem alguma imagem, tem alguns... Senti até falta, de um menorá ali, uma Bíblia aberta. Não tem. É limpo. Aliás, vocês estão de parabéns. A igreja de vocês, em termos de arquitetura, é mimosa, é bonita, é simples, é isso, não tem nada. Você entra, mas o que... Então, será que o piano... Não, o piano é um instrumento, isso aí é a bateria também, o baixo e tal, não tem nada. Não tem que ver nada. Nós temos que ouvir. Então, esse princípio, ele precisa ser muito bem observado, porque quando nós olhamos para o princípio regulador, nós vamos olhar o que diz Deuteronômio 12:32. Tudo que eu te ordeno observará. Nada. Me permitam aqui a redundância. Nada é nada. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Pastor Milton, a gente não poderia, no Natal, olha que coisa bonita, né? Primeiro colocar uma árvore de Natal aqui, bonito, piscando, né? E não sei se vocês sabem, mas os adventistas do sétimo dia dizem que a árvore tem que estar presente no Natal. Sabiam disso? Faz parte da doutrina. Foi uma revelação de Ellen White. Por isso que eu fico bem tranquilo com as revelações daquela mulher. Então, uma árvore aqui, pastor, tão bonita. Umas cabecinhas de Papai Noel, aquela coisa toda, aqueles docinhos assim. E no domingo próximo ao Natal, nós temos uma cantata, olha que coisa linda. Aí eu convido toda a minha rua. Enquanto o pastor Milton prega, eu não convido não, mas quando tem, né, eu vou ali. A pergunta não é, por que pastor, a Bíblia não proíbe isso? Não, a pergunta não é essa. E são os luteranos que fazem essa pergunta. A nossa pergunta é, mas a Bíblia ordena que seja feito isto? Porque lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz claramente, vocês estão voltando aos rudimentos do mundo. A expressão rudimento de mundo é voltando àquilo que não faz mais nenhum sentido. Eu sempre utilizo como exemplo, voltar aos rudimentos do mundo, mais ou menos o seguinte: você está à mesa e tem ali uma lasanha borbulhando, não, uma moqueca. Tem uma moqueca ali borbulhando, não, lasanha é melhor. Eu quero me contextualizar, vai ficar pior. Não, lasanha. Você tem uma lasanha borbulhando. Aí você chama, Poliana, vem comer a lasanha. Aí você ouve aquela voz, eu já estou comendo. Aí você abre a despensa. Me permita, Poliana, brincar com você. A Poliana está comendo macarrão cru de lasanha. Já tem uma lata de molho de tomate, aí depois ela termina de comer o macarrão cru, ela pega molho de tomate, né? Você olha e fala assim, o que é? Eu estou comendo lasanha. Não, mas não é assim. Agora já está lá a mesa, está pronta, não há mais nada a ser feito. Então, quando Paulo diz voltando aos rudimentos do mundo, é isso, estamos voltando aos rudimentos do passado. Ao macarrão cru. Quando a lasanha já está borbulhante aqui. E aí ele fala das festas. Vocês estão praticando essas festas, né? Que são as celebrações anuais. Tudo isso se encerrou em Cristo. Então, a Bíblia, a gente poderia até usar aqui o argumento de que as Escrituras não mencionam. E ao não mencionar, é proibido. Mas aí, nesse caso, está lá. Por isso, me permita dizer, irmãos, eu tenho muita dificuldade com igrejas crentes que observam calendário litúrgico, porque isso é do passado, isso não é nosso. Por isso o Senhor Deus diz, não acrescente nada,
Porque, irmãos, sejamos sinceros, todos os acréscimos que nós queremos realizar, por mais interessantes que pareçam, eles não serão feitos em última instância para a glória do Senhor, serão feitos para o nosso deleite. E nós não podemos ser assim. O próprio Senhor Jesus, ele traz advertência: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A nossa confissão de fé é clara. Diz aí: a luz da natureza mostra que há um Deus e que tem domínio e soberania sobre tudo, e que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas, olha que coisa interessante, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível. Isso aqui inclui coral, a cantata, inclui pantomima, teatro, seja o que for, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras ou nas Santas Escrituras. Acabou. Não tem para onde correr. Eu coloquei também aqui a confissão batista, mas é por isso que quando eu vou falar em igrejas batistas, eu utilizo também a confissão dos nossos irmãos batistas, que é semelhante, eu não vou ler aqui, mas para mostrar que os símbolos de fé, sejam de Westminster, seja os símbolos de fé londrinos, que são os símbolos de fé dos nossos irmãos batistas, dizem a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Por isso nós precisamos entender que quando nós olhamos para o princípio regulador, esse culto reformado, precisamos entender, prestem atenção nisso, por favor. Precisamos entender qual é a visão do Senhor quanto aos acréscimos. Por isso, irmãos, com muito temor e tremor no meu coração eu digo, nós não podemos participar disto. Por isso eu disse e insisto, pegue sua família discretamente. Quem é a ovelha do pastor Milton aprende também a ser educado, discreto. Levante-se e saia. Não participe, porque nós precisamos entender qual é a visão do Senhor. E eu vou dar alguns exemplos. Arão e o povo. Você sabia que o bezerro de ouro adorado lá no deserto era Javé? Alguém disse para você que era um deus do Egito, não foi? Você não viu isso? Porque o bezerro é... Não. Aquele bezerro de ouro representava Javé. Quando eles olhavam para o bezerro, diziam: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E o salmista diz que o povo no deserto, para incitar a ira do Senhor, reduziu a sua glória à glória de um bezerro. Eles estavam bem intencionados, eles queriam fazer um culto, que as pessoas vissem. Nadab e Abiú, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o problema? Pense comigo. De fogo e colocar lá. Qual é o problema? Nenhum, não é? Não é a resposta? Pastor, conselho. Para com isso. Mas os irmãos sabem o que aconteceu com Nadab e Abiú. Porque não se trata de ser algo de somenos importância, se trata de algo mais profundo. Obedecer ao que Deus determinou. Uzá. Quando eu era pequeno, eu ficava muito confuso com Uzá. Eu dizia assim: Senhor, por quê? Ele foi tão zeloso. É sério, quando eu era adolescente, eu pensava assim: Uzá foi tão zeloso. Se Uzá não interviesse, a arca cairia no chão. Mas depois eu descobri, obviamente, no amadurecimento diante do Senhor, eu descobri que o erro começa lá do início, quando coloca a arca num carro de boi, imitando as nações pagãs. Davi olhava para as nações pagãs e viu que os seus ídolos eram carregados em carros de boi. Disse: por que eu não posso fazer isso também com a arca do Senhor? Se lá eles colocam os seus ídolos, vamos colocar a arca aqui. Olha que lindo!
Nós sabemos o resultado disso. Para que não haja nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo ele diz que a igreja de Corinto estava pervertendo o culto. Se lembram disso? De 11 a 14 de 1 Coríntios. Ele vai falar das mulheres, vai falar da ceia, vai falar dos dons. E o que Paulo diz? Ele diz assim: porque vocês estão profanando o culto, é que existe muita gente doente e tem muita gente morrendo no meio de vocês. Juízo do Senhor. Novo Testamento, últimos dias, apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, com relação aos acréscimos, eu diria para os irmãos o seguinte: se Deus não determinou nas Escrituras Sagradas nada, e aí eu coloco entre parênteses, que venha da pedagogia, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da administração, da comunicação social, nada pode e deve ser acrescentado. Eu tenho um argumento de um presbítero meu, ele argumentando por que devemos ter culto infantil na igreja. Eu tenho lá guardado, são 2 páginas. Aí você pergunta, qual foi o texto bíblico que ele usou mesmo? Mas nenhum. Usou Piaget, usou com construtivismo, usou essa questão, usou a psicologia do desenvolvimento e tal. Mas não tem Bíblia. Meus irmãos, precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Porque o culto não é um produto a ser consumido, o culto é uma ordenança a ser prestada ao Senhor. Pelo contrário, quando um crente vai ao culto, ele tem que sentir o seu pecado contrastado com a santidade do Senhor. E quando eu entro por essas portas, atendendo a convocação do Senhor, por um lado eu devo estar radiante de alegria, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu vou prestar este culto, e eu vou prestá-lo em Cristo, e debaixo do sangue de Cristo estarei na tua presença. Mas por outro eu devo dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para comparecer aos teus átrios, a comparecer na tua presença? Por isso, cobre-me com o sangue do teu Filho, e faça com que os meus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do teu Filho, e eu seja transformado cada vez mais. Meus irmãos, culto não é só um ajuntamento, uma celebração, não é só isso. Culto é atender a uma santa convocação de Deus. Deus convocou e eu compareci. Como eu estou comparecendo diante do meu Senhor? Mas ao mesmo tempo, encher o meu coração de alegria, porque é debaixo do sangue do meu amado que eu compareço para cultuar a este amado. Eu quero concluir trazendo alguns princípios básicos. Como eu tenho certeza absoluta de que tudo que eu disse aqui não é novidade, tenho certeza disso, mas apenas para que nos lembremos destes princípios. Eu quero concluir trazendo aqui, não são aplicações, porque não é um sermão, mas apenas fechando o tema. Primeiro, o dia do Senhor é o tempo reservado para a prestação do culto. Irmãos, o Senhor Deus nos dá 7 dias. 7 dias de sustento. Lembra lá no deserto? O maná sustentava 7 dias. Para 6 de trabalho. E 1 é dele. Aquela pergunta, o que pode, o que não pode no dia do Senhor? Resposta é tão simples. Eu estou treinando os novos presbíteros que foram eleitos lá, junto com as esposas. E uma das esposas perguntou: pastor Alfredo, aí começou, pode, aí começou a citar várias práticas, pode isso, pode aquilo.
Olha, eu vou fazer o seguinte, porque é o seguinte, quando as pessoas perguntam isso, são teias de aranha, né? Pode isso, pode aqui, são as teias. Aí eu vou logo na aranha, né? Bah, mato logo a aranha, porque a aranha não tem mais teia. Isso é a história do camarada que orava, né? Dizia assim, que as teias do pecado, as teias do adultério, as teias não sei o que, as teias sejam dizimadas da nossa igreja. O presbítero já estava nervoso com aquilo quando foi ver do presbítero orar, que essa aranha seja morta. O dia do Senhor é simples, são 3 atividades no dia do Senhor. Descanso. Agora, descanso não é ficar dormindo o dia inteiro, é descansar das obras, do trabalho e do entretenimento. É descanso, devoção. Tudo que eu faço no dia do Senhor deve manifestar a minha devoção a Ele, direta. É assim que funciona. E misericórdia. O Senhor Jesus, quando conta a parábola do publicano, do samaritano, melhor dizendo, tem gente que fala assim, o bom samaritano. Não, o samaritano. Bom só o Senhor, né? Então, quando ele conta a parábola do samaritano, é interessante, porque o contexto ali é culto, sabia? Os ladrões vêm, batem naquele pobre coitado, passa primeiro quem? Um sacerdote. Estava indo para onde? Descendo. Ele diz, inclusive, descia um sacerdote. Essa linguagem descia era uma linguagem conhecida, descia para Jerusalém, para o templo. O sacerdote estava indo ao culto. Olhou, passou de lá. Depois vem quem? O levita, é o auxiliar. O levita até se aproxima um pouquinho e segue. Depois vem o samaritano. Quais são os elementos que o samaritano usa para pensar as feridas daquele camarada? Leia lá. Os elementos que ele usa eram os elementos de culto que ele estava levando. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor Jesus mostra que a misericórdia faz parte das atividades do dia do Senhor. Meus irmãos, agora, me permitam dizer isto. O dia do Senhor é dele, não é nosso. Não podemos fazer nada que nos traga lucro e nos traga entretenimento. É dele. Segundo aspecto que eu quero concluir com relação ao culto, numa aplicação mais prática, é nunca deixar de ter assiduidade dos crentes aos cultos solenes. Irmãos, faltar a um culto é uma coisa, claro, a não ser que seja motivo de força maior. Você está na casa lá do Simonton, aquela escada armadilha, né? Essas escadas assim são armadilhas. Você está olhando ali para ele no sábado, né? A melhor, você está lá com ele, hospedado na casa dele, peça a ver o culto e pá, bate a cabeça, aí começa o sangue, né? Não, eu vou assim mesmo, né? Não, claro, você vai ao hospital, vai. Mas desde que não seja por um motivo de força maior, meu irmão, não há desculpa para faltar o culto, porque é uma santa convocação do Senhor. Precisamos fazer isso por Ele. E me permitam, em segundo lugar, também pelos irmãos, porque estamos juntos ali. É tão bom quando eu vejo aquelas irmãs ali, não as conheço, vou tirar os óculos porque é um segredo, quando eu estou de óculos não enxergo nada, de longe. Aquelas 2 irmãs eu sei pelo nome, aquele casal, aquele trio ali que eu também não conheço, não sei quem é, sabe? É tão bom isso, mas isso não é o principal. O principal é porque eu estou atendendo a uma santa convocação do Senhor. O culto deve ser prestado em família, cheio de temor e tremor. Eu já disse isso. Precisamos entender que o culto deve ser algo extremamente simples. Segundo os nossos símbolos de fé, não vou ler todo porque já conhecemos, é a oração, a leitura, a pregação, o cântico, os sacramentos. E às vezes, em motivos bem especiais, o jejum e também os santos juramentos. Isso vai acontecer aqui, não é? Pessoas vão diante da igreja professar a sua fé, vão fazer promessas, isso cabe no culto. Então o culto é algo muito simples. O culto é cântico, é oração, são os sacramentos, é a leitura, é a pregação. Quando eu coloco aí a figura da pregação um pouquinho maior, é proposital. E os sacramentos vêm como a demonstração dessa pregação, dessa manifestação da palavra pregada. Por isso, irmãos,
Como eu disse no início, e eu encerro aqui, quando nós olhamos para o culto ao Senhor, eu preciso entender que para cultuá-lo, eu preciso entender quem Deus é e o que somos. Por isso ontem eu falei um pouquinho sobre o que é a igreja, para que entendêssemos todos esses preceitos. Encha o seu coração de temor e encha o seu coração de alegria, e que não seja outra pessoa a não ser Cristo brilhando entre nós. Eu sou tão meticuloso, isso é uma percepção minha. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando uma mãe está com um bebê, aí a pessoa de trás fica... Você está diante de um juiz, que é um pecador que nem você, ele representa a mão de Deus, né? A mão vingativa de Deus. Aí o juiz está falando com você, preste atenção no que eu estou dizendo. Sim, senhor. Pá, e você tira as vistas e vê o Milton ali, né? Depois a pescaria, Milton, lembra? Rapaz, se dependendo do juiz, ele manda te prender. Tem que ser profundo. Daí o temor. Mas tem que ser com liberdade nas Escrituras. Daí a alegria. O culto é uma coisa muito séria. E nós, somente nós, temos o privilégio de fazê-lo tendo o aceite de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, depois, não sei se tem tempo de abrir para perguntas, passo para o pastor Milton depois. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento em que superficialmente falamos sobre os princípios gerais do culto. Ó Deus, imprime em nós estas considerações. Eu quero te louvar porque eu sei, tenho certeza de que esses irmãos não viram nada novo aqui, já conhecem. Apenas ratificamos porque está nas Escrituras. Eles percebem que esse discurso não é um discurso particular do pastor local, mas é algo que está nas Escrituras, de que precisamos, ó Senhor, urgentemente e vitalmente seguir a Tua vontade. Ó Senhor, como nós somos ligeiros e como vivemos perigosamente, porque temos a tendência de nos desviar do Senhor, por coisas tão pequeninas, ou coisas muito grandes. Ajuda-nos, ó Deus, e eu me incluo com os meus irmãos aqui. Eu não estou falando do alto de algum lugar, mas eu estou aqui no meio dos irmãos, apenas transmitindo aquilo que creio ser das Escrituras. Então, a começar em mim, Senhor, ajuda-nos a desenvolvermos o temor do Senhor, a saber exatamente o que estamos fazendo ali, para quem estamos fazendo e por que estamos ali. Mas ao mesmo tempo enche o nosso coração de alegria, porque podemos lembrar do sacrifício de Cristo. Por isso, quando nós celebramos a Páscoa, que é a ceia do Senhor, que momento, que aplicação, que continuidade da palavra pregada, porque podemos perceber ali a morte e a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Ó Senhor, como é bom cultuá-lo. Ajuda-nos a fazer isto, cheios de alegria, porque estamos debaixo do sangue de Cristo, e cheios de temor, porque estamos diante de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, no nome dEle, a quem amamos, servimos, adoramos e louvamos. Amém.